Bom, gente, então como eu falei, essa fonte de bancada, né, ou fonte assimétrica, ela pode ser utilizada tanto para alimentar o notebook, quanto para poder fazer as alimentações internas na pesquisa de defeito, né? Então você vê que no lado esquerdo, né, nos dígitos do lado esquerdo que mostram a corrente, nós não temos nada, não tem corrente nenhuma circulando. Já do lado direito, que é a medida, a escala de tensão, né, que a fonte está alimentando, nós estamos vendo lá 18,5 volts. Então, só para mostrar, aqui nós temos uma placa eletrônica, tá, de um notebook. Essa placa ela tem um defeito, tá? Só que ela é uma placa que normalmente ela consumiria, com todos os hardware funcionando, 3,6 amperes. Então eu vou fazer só uma experiência básica aqui, ó. Aqui é o pino de alimentação, tá? Aqui é o pino de entrada dessa placa. Então eu vou conectar esse conector de alimentação aqui. Então a placa, do jeito que ela tá aqui, ela não deveria, a escala de corrente deveria sair ali do zero, porque vai começar a consumir uma corrente baixa, tá? Normalmente baixa, tá? Não passaria de 1 ampere, tá? E depois que você ligasse o notebook e fosse ativando os diversos hardware, né? Aí sim essa fonte, esses dígitos da esquerda começariam a aumentar, informando que a corrente está aumentando, né? E que está se gastando mais corrente. Mas só para exemplificar, tá? Um dos defeitos que a gente vai pesquisar no nosso treinamento de manutenção de placas de notebook, eu vou mostrar aqui para vocês, eu alimentando esse notebook, o que vai acontecer aqui, ó. Então, ó, preste atenção que vai começar a aumentar a corrente, tá? Olha só, então olha só quanto foi. Foi a 5 amperes, tá? Ou seja, existe um curto nessa placa que precisa ser verificado, tá? Eu fiz a medida aqui agora, tá? E o que acontece? Quando acontece isso, da corrente subir demais, é porque tem algum componente em curto na placa, tá? Então ela não deveria ter subido até 5 amperes, tá? Porque 5 amperes a princípio é o máximo que essa fonte consegue fornecer, tá? Então o que acontece? Existe algum componente em curto causando o defeito esse defeito na placa eletrônica, tá? Então você pode, logo assim que você liga e desliga e você nota que há um alto consumo, você pode colocar a mão nos componentes e pode ser que você ache algum componente danificado. Aqui, ó, tem um componente aqui, ó. Esse componente aqui, ele tá muito quente, tá? Eu vou tentar dar um zoom no componente. Não sei se vai dar para mostrar. Ele tá com a superfície até danificada, mostrando que existe um curto, que ele tá em curto. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nele. Não tô conseguindo, não vou conseguir dar um zoom nele, tá? Mas se você olhar aqui, você vai ver que a superfície dele tá danificada, ou seja, esse circuito integrado ele está em curto e é o que está causando todo aquele consumo de corrente, tá? Todo aquele consumo de corrente lá da entrada está sendo provocado por esse componente que está em curto. Então, ou seja, se eu não tiver uma fonte de bancada ou uma fonte assimétrica, eu dificilmente, tá? É lógico que eu poderia chegar a esse componente defeituoso, mas eu teria muito mais trabalho, porque eu teria que olhar todos os componentes, tá?